Bom, gente, agora a gente dá início à última mesa do dia, né, com a presença do Luiz Antônio Martins, professor da Universidade Estadual de Maringá, né, e com Alberto Barros, professor da USP. A ambos agradeço a gentileza, a disposição de vir aqui conversar conosco. A dinâmica vai ser a mesma dinâmica das demais mesas. O José Antônio está escalado para falar primeiro, ele fala tanto que ele tem até 1 hora para falar, a gente pode falar e depois a gente conversa mais um tanto, depois a gente tem a palavra, o Alberto passa até a palavra, tá bom? José, por favor, obrigado. Então eu quero começar, eu que agradeço realmente ao Elton, ao Gabriel, ao Milton por organizar esse evento, e a todos aqui que estão ajudando na organização do evento. É sempre um grande prazer voltar aqui a Belo Horizonte, rever esse povo, rever o nosso grupo, né? E é um prazer que a gente vem aqui para trocar ideias, e é um grupo que funciona muito bem. Eu estava lembrando, hoje já faz uns 15 anos já que esse grupo bem articulado e sempre enriquecedor. E eu particularmente estou assim, muito feliz de fazer questão de estar aqui, porque é um tema que é muito caro. Fiquei durante um bom tempo da minha vida, dediquei bem mais de 6 meses da minha vida a estudar os discursos do Maquiavel. E isso já me coloca já um pouco para falar que eu queria fazer um texto que eu não queria retomar alguma coisa que eu já tivesse feito lá na minha tese, que foi sobre os discursos. E eu não queria também pegar um ponto qualquer, um ponto ali mais específico, e queria fazer algo diferente, algo novo que eu não tinha feito lá na tese. É difícil, porque no nosso contas a gente sempre acaba meio recorrendo àquilo texto que a gente trabalhou mais. Mas o que eu vou tentar apresentar aqui é uma visada metodológica, assim, uma espécie de conversa sobre um modo, talvez, de ler, de interpretar, uma proposta aqui para pensar uma parte aqui dos discursos. Eu vou confessar de início que eu estou muito inseguro, porque esse texto aqui foi feito ainda no calor da hora. Eu estava agora há pouco de manhã ainda corrigindo o texto, e graças a Deus eu não tenho que publicar ele agora, porque senão eu ia falar, esqueço o que eu escrevi. Não vamos ler isso aqui não. Então ele precisa ser amadurecido, é um texto curto ainda, e vocês verão que tem uma série de lacunas, uma série de buracos aqui. Outra coisa que eu quero pedir, a pior coisa do mundo é quando você relê o seu texto e não tem tempo de corrigir. Eu quero pedir desculpa pela redundância de alguns termos, tá? Eu estava relendo, vamos ver que haverão termos aqui muito redundantes, então por favor desculpe, tá? Vamos lá, eu vou passar a leitura do texto para não dar tanto problema. Primeiro, uma correção no título, né? O que está na programação. Culpa minha, né? O Elton fez certinho, mas eu errei. O título é Conflito Político e Corrupção no livro 1 dos discursos, e não dos discursos, porque alguém vai achar que está falando da corrupção dos discursos, tá? E eu quero também, de início, dizer que essa temática é sobre Maquiavel, não é nem um pouco uma análise de conjuntura da vida nacional, e não tem nenhuma relação com o que acontece hoje no Brasil, é olhar para o texto do Maquiavel. Por hora eu vou falar de discurso, e por hora eu vou falar de discursos sobre a primeira década do livro, como um hábito, um vício de origem aqui, tá? Então eu vou tentar me disciplinar e falar mais discursos, mas se escapar discurso, é o título italiano dos discursos do Maquiavel. Vamos lá, passo a leitura do texto. Ele é curto, espero não ocupar tanto tempo aqui. Outra coisa que eu quero comentar é duro, se faz um tema pensando, eu vi as palestras ontem, eu fui corrigindo, então como disse o Elton, né, como disse o Sérgio, como disse a Flávia, e agora, né, como disse o Antônio, como disse o Milton, então eu resolvi o seguinte, né, ou como vai dizer amanhã, o Gabriel falou, não vou citar ninguém, tá, eu falei, vocês sintam-se citados, e eu estou pensando um monte de coisa que eu falo aqui que vai reverberar nos trabalhos aí, em alguma medida daquilo que vocês falaram, tá, então não vou citar ninguém para não ficar, para ninguém falar, não falou, olha, a gente comentou disso, então, vamos lá. O tema não é novo. Muito já se dissertou sobre a importância dos conflitos no pensamento político do Maquiavel de modo geral e nos discursos em particular. Também, várias análises foram feitas sobre a corrupção política, destacando a reflexão desenvolvida
nos capítulos 16, 17 e 18 do livro 1, na qual temos um momento privilegiado dessa temática no pensamento político maquiaveliano. Nós mesmos, em outro texto, já abordamos tanto a questão do conflito e da corrupção, de modo que corremos o risco de ser redundante ao retomar essa discussão. Todavia, a perspectiva de análise que nos mobiliza é ressaltar alguns aspectos sobre a relação entre esses dois grandes temas, a partir do que é exposto no começo do livro 1 dos discursos, visto que é plausível, conforme o modo de abordagem ao texto maquiaveliano, questionar a ligação entre essas duas temáticas. Notadamente, verifica-se que na exposição sobre a corrupção política nos capítulos indicados, não há referências diretas aos conflitos políticos, muito menos uma retomada explícita desses para compreender e explicar a decadência do regime republicano. Por outro lado, ainda que seja possível tecer ligações entre o processo de corrupção e os conflitos, alguns problemas interpretativos podem nascer, visto que nem todas as confrontações no interior da cidade podem ser compreendidas na chave dos conflitos benéficos. E, ainda que se admita esse caráter benéfico, nasce um outro problema em relação à tradição do pensamento político anterior a Maquiavel, essa que, em sua maioria, pensou os conflitos como elementos desestabilizadores da vida republicana. Portanto, postular uma associação entre conflitos políticos e corrupção parece ser uma dificuldade em si mesma pela leitura do texto e pelas consequências que tal interpretação pode gerar. Nessa nossa exposição, pretendemos reforçar, pois, a análise já apresentada por vários comentadores, que atribuem um papel positivo aos conflitos na dinâmica da vida das repúblicas e, ao adotar tal viés, entender como Maquiavel opera uma mudança fundamental sobre essa temática na história do pensamento político, atribuindo positividade onde muitos pensadores viam negatividade e razão fundamental para a corrupção da cidade. Em outras palavras, ao conferir positividade e força criadora em termos políticos para os conflitos, e com isso fazendo deles um dos remédios contra a corrupção, Maquiavel inverte a chave de análise para esse tema, visto que agora os conflitos ou as lutas internas não podem ser mais classificados como índices de desestruturação e decadência das repúblicas, mas força vital que, quando ausente, provoca a decadência do corpo político. Entretanto, nessa análise dos conflitos políticos, a partir do fenômeno da corrupção, talvez seja possível ver neles, nos conflitos, uma limitação no seu alcance positivo para a vida da cidade. Haja vista que eles parecem ter também uma finitude na sua eficácia. É a partir, portanto, dessa chave interpretativa que retomaremos os capítulos dedicados à exposição da corrupção do livro 1, para considerar com mais atenção o lugar e a importância de um certo tipo de conflito, e não todo e qualquer confronto social, como a guerra civil, para tentar entender melhor como se dá a corrupção pensada por Maquiavel. O tema da corrupção e dos conflitos políticos não estão circunscritos a um momento ou a uma parte exclusiva do corpus maquiaveliano, mas são temáticas que perpassam vários textos, de modo que sempre é uma tarefa delicada e exaustiva para o analista tentar delimitar um corpo textual para suas considerações. Todavia, podemos certamente ver nos 18 primeiros capítulos que abrem os discursos um momento privilegiado da reflexão maquiaveliana sobre as reflexões, na qual várias temáticas se entrecruzam. Com efeito, nessa parte introdutória da obra, Maquiavel nos apresenta um corpo teórico muito bem articulado e coeso, que justifica sua consideração como um bom exemplo para a sua teoria da República, sem que isso implique na desconsideração de todo o restante do corpus e de suas contribuições para essas reflexões. Esse conjunto de 18 capítulos iniciais do livro 1 permitem afirmar que há uma exposição argumentativa sobre a República de modo claro e evidente, ao ponto de ser qualificado por vários comentadores, posição esta que também me filio, como um pequeno tratado sobre as repúblicas. Não pretendo aqui retomar o exaustivo debate sobre o estatuto teórico dessa atribuição, o que constitui uma discussão ampla e quase até hoje interminável entre os leitores da obra de Maquiavel,
mas tomá-la tão somente como um lugar exemplar onde podemos encontrar uma exposição sobre os fundamentos da República, a importância dos conflitos e como ocorre a corrupção das cidades. É esse que eu elegi esse corpo textual porque ali me parece muito claro que você pode articular, mas não significa que só está ali e que essa associação que eu estou fazendo não podemos ocorrer em outras obras ou até outros momentos aqui dos próprios discursos. Nos 18 primeiros capítulos dos discursos, Maquiavel apresenta sucessivamente, aqui eu vou fazer rapidamente uma exposição, e aí vocês vão ver que eu discordo um pouco rapidamente da interpretação que o Sérgio propôs ontem, mas é em função da leitura que eu quero fazer. Então eu discordo, eu proponho uma outra leitura desses 18 primeiros capítulos para os fins que eu quero atingir. Vou fazer uma leitura um pouco diferente, talvez. O que nós vemos nesses 18 primeiros capítulos? Né? Então, primeiro, o nascimento da cidade e a formação dos seus regimes, aquilo que está no capítulo 1 e 2. Com particular atenção para a retomada da circularidade dos regimes, que podem ser uma mera paráfrase da teoria polibiana, mas é, na verdade, uma retomada da questão da circularidade dos regimes políticos em outra chave, na qual a solução polibiana já não é mais suficiente e necessita de uma outra clivagem. A importância, na sequência, nós temos a importância dos conflitos políticos e sua condição de motor da vida nas repúblicas, capítulos 3 e 4. Na sequência, a guarda ou defesa da liberdade como uma tarefa para os muitos, uma clara referência à participação do povo nessa empreitada, bem como delegando a essa parcela política a tarefa de ser o elemento último de referendo da deliberação legislativa, capítulos 5 e 6. A acusação e a defesa pública, ou como estruturar uma força, um poder judiciário em uma república mobilizada pelos conflitos, capítulos 7 e 8. O governo de um só e o papel do príncipe numa república, capítulo 9 e 10. Até aqui temos a exposição de como nasce uma república, sua dinâmica de ação política, o conflito, e como a partir dessa lógica de ação são pensadas as três partes fundamentais: a ação legislativa, ou governo de muitos, a ação judiciária, ou governo de poucos, e a direção que um governante único ocupa dentro dessa república ou um governo de um só. Em suma, vemos que a exposição de um governo misto, de uma república em sua forma clássica, porém com a novidade da constituição dessa ordenação, não a partir de um logos ordenador, de um legislador sábio, como foi Licurgo para Esparta, mas uma ordenação republicana que nasce das incertezas e do acaso dos conflitos. A exposição maquiaveliana continua com a apresentação da religião cívica, capítulos de 11 a 15, que não se coloca apenas como uma crítica ao cristianismo e à religião romana, mas ganha novos contornos sobre o papel da religião na vida civil, visto ser ela, conforme a boa definição de Alberto Tennant, o cimento social necessário para vincular e unir os cidadãos em uma república. Considerações essas sobre a religião, que também é uma preparação para o tema da corrupção, uma vez que da perda do vigor da religião cívica tem-se o parte-pri para iniciar as análises sobre a corrupção. Os três capítulos seguintes, 16, 17 e 18, são dedicados exclusivamente ao tema da corrupção, sendo que neste último, Maquiavel volta-se à análise da cidade corrompidíssima, um superlativo da corrupção ou ela em seu grau máximo. Como eu não vou entrar um pouco nesse detalhe, mas sempre me chamou muita atenção que Maquiavel começa analisando a corrupção e vai subindo de grau. Isso. Aí chega um momento que fala assim, olha, assim, vamos pular etapa, vamos pensar na cidade corrompidíssima. E esse superlativo é muito curioso, fala assim, ó, pensa no máximo de corrupção que não é ainda o fim da cidade, porque a corrupção não é a morte. Quando há a corrupção ainda há alguma vida política, a república ainda não morreu, né? Mas é o grau máximo, né? Eu acho importante que ele dá um salto direto assim, vamos pular a etapa, assim, imagine uma cidade corrompidíssima. E esse superlativo é muito interessante, porque seria, imaginando um paciente, o político um paciente, o cara na UTI, estado grave, entubado e tal. Quer dizer, tem solução? Dá para viver ainda? Né? O que acontece? Né? Bom, voltando aqui ao texto. Ora, pela sequência argumentativa apresentada, verifica-se que há uma apresentação dos fundamentos de uma república, seu nascimento, sua estruturação e ordenações, seu ápice e declínio. Todo esse processo se coloca regido pela lógica do conflito desde a fundação da república, uma vez que o caso de Roma, objeto de análise, estrutura seus ordenamentos políticos e suas leis pelo acaso, ao contrário de Esparta, que se organiza a partir do logos ordenador de Licurgo.
Acaso, ou imponderável esse, que é a marca dos conflitos políticos fundadores, visto que, no limite, são eles que proporcionam o nascimento das leis e ordenações, disciplinando e estruturando o corpo político romano. Aqui convém fazer uma nota rápida sobre o capítulo 2 desse livro 1, pois é evidente que Maquiavel, ao mobilizar os argumentos polibianos, parecendo fazer uma paráfrase do livro 6 da História, nos coloca, ao seu final desse trecho, diante de uma solução diferente daquela proposta por Políbio. A dificuldade inicial justamente é tentar entender por que Maquiavel mobiliza os argumentos polibianos para, ao final, no momento crucial do raciocínio, empreender um outro caminho para compreender os ciclos políticos. Com efeito, conforme já apontara Genaro Sasso, o secretário florentino recupera o argumento polibiano exatamente para debater com esse e, por consequência, com a tradição do pensamento político que se filiava em maior ou menor grau a essa explicação para as mudanças dos regimes políticos, no esforço de mostrar que a lógica de solução para a fragilidade das formas particulares está no regime misto, até em nenhuma novidade em relação, nenhuma grande novidade. Contudo, aquilo que carece no texto polibiano, ou seja, uma clara transição argumentativa da exposição dos regimes particulares para o regime misto, ou seja, uma ausência de uma articulação argumentativa entre os capítulos 9 e 10 e o capítulo 11 do livro 6 das Histórias, o fará Maquiavel entre o final do capítulo 2 e os capítulos 3 e 4. Em outras palavras, Maquiavel mobiliza o texto polibiano para destacar o ponto do debate que pretende travar e valorizar a sua solução, que é diferente da tradição herdeira de Políbio, visto que não será um logos ordenador a buscar a resposta pelo regime que mistura as formas particulares de governo, mas sim os acidentes e os conflitos que propiciam a instauração de ordenamentos e leis que resultam, a fim e ao cabo, na República Romana. Retomando a exposição do argumento do pequeno tratado, nos 3 capítulos dedicados à análise da corrupção, Maquiavel não associa diretamente esse fenômeno aos conflitos políticos ou aos tumultos. Na verdade, a luta entre os grupos contrários não comparece em nenhum momento dessa exposição explicitamente. No máximo, o que poderíamos verificar são 2 momentos em que a disputa política, e não necessariamente um conflito, estariam subjacente, a saber, no capítulo 17, lá por volta da linha 13, quando ele declara: onde a matéria não está corrompida, os tumultos e outros escândalos não nascem. Aqui, primeiro devemos lembrar, conforme nos recorda Nikodimov, no seu texto lá de 2005, Conflitos, que tumultos e conflitos não são necessariamente as mesmas coisas, bem como não é possível associar conflitos com uma guerra civil ou uma luta entre facções. Portanto, o argumento é negativo, mostrando que a ausência de corrupção não gera divisão prejudicial à vida política, não instaura a luta destrutiva entre os grupos. Outro momento é quando, no capítulo 18, linha 19, ele nos remete aos debates em torno da proposição de leis pelos tribunos ou qualquer cidadão. Fato esse que está longe de se constituir um conflito ou tumulto, e sim é muito mais próprio de um comportamento natural da vida política republicana. O debate das ideias não é nenhum conflito. Enfim, uma leitura que considera exclusivamente a letra do texto desses capítulos dedicada à corrupção, uma leitura desse jeito, não poderíamos afirmar que há uma relação direta entre a corrupção da República e os conflitos, seja no sentido de que os conflitos engendram a dissolução do corpo político, uma tese clássica, conforme destacado por Genaro Sasso, Gabriele Perdulat, nem que os conflitos possam se apresentar como um remédio para a decadência expressa pela corrupção. Portanto, tentar relacionar corrupção política e conflito político requer uma estratégia interpretativa que visa ultrapassar uma metodologia hermenêutica presa à letra do texto, pois não encontraríamos passagem ou citação que permitisse fazer esse tipo de associação. Entretanto, em se admitindo como pressuposto interpretativo que há um tratado sobre as repúblicas, ou mesmo que haja um corpo textual coeso e articulado nesses capítulos anteriores à exposição sobre a corrupção, talvez, aí sim, poder-se-ia estabelecer ligações entre o argumento sobre a corrupção e os tumultos. Por tal estratégia de análise, cumpre-se distanciar-se um pouco da letra desses capítulos e buscar compreender a economia do argumento que preside essa parte introdutória.
Esse roteiro, portanto, nos remete necessariamente à consideração do papel do conflito como um motor da vida na República, como um fio condutor do pensamento maquiaveliano. Retomando ao capítulo 4, onde temos a clássica exposição dos conflitos, né, como Maquiavel entende, e aí, lembrando aquele elogio de Maquiavel, né, a toda que os tumultos geraram boas leis e boas ordens, né, e criticando quem rejeita quem não admira esses conflitos, não pretendo aqui retomar esse extenso e profícuo debate, que tem um significativo capítulo entre nós, leitores brasileiros, com pretensão de esgotar a análise, mas tão somente destacar alguns aspectos da exposição maquiaveliana. Isso é um detalhe, a gente já tem um acúmulo já de reflexão que a gente se permite já, sobre o tema do conflito, cita o nota de rodapé. Então pega Lefort, depois pega Elton, Ames e todo mundo, Newton Binhoto, quer dizer, faz a lista lá, né? Não vou retomar isso aí porque não é meu objeto aqui. Então, lembrem daquela passagem, né? Aquela famosa passagem ali que está ali no comecinho do capítulo 4. Conforme já dito, essa afirmação nasce após Maquiavel preparar nos capítulos 1 e 2 o quadro argumentativo sobre o qual desenvolverá sua reflexão, ao mesmo tempo que abre a sua exposição sobre os fundamentos da República. Note-se que ele não começa falando dos ordenamentos e das leis nos primórdios da República. Ele não começa os discursos desse jeito, mas de um fenômeno que precede a tudo isso, visto que é a origem dessas leis e ordenações. O conflito, dado como elemento natural do corpo político, intrínseco a ele, em sua polaridade dos humores, é o elemento fundante da vida política, a força contínua para a sua permanência. Convém insistir, pois os conflitos, conforme apresentados nesse capítulo 4, cumprem a missão de manter vivo e saudável um corpo que tem como elementos inerentes seus dois humores antagônicos. Esses conflitos, já nesse primeiro momento, figuram como motor que sustenta a dinâmica saudável da vida política. Função esta que se comprova nos capítulos seguintes quando da exposição das diversas ordenações da República, visto ser os tumultos o fator fundante e subjacente na dinâmica criadora, como se vê quando Florentino afirma que a guarda da liberdade deve ficar, de preferência, na mão do povo, que as calúnias e acusações devem ser julgadas por muitos, que um príncipe deve propiciar o surgimento de ordenamentos que deem desafogo aos desejos e não restrinja essa demanda política, etc. Enfim, é a partir da dinâmica dos conflitos que toda a arquitetônica do regime republicano é estabelecida, de onde serem eles os vetores que movimentam, os vetores para os movimentos de transformação nesses regimes. Contudo, essa passagem conhecida da obra maquiaveliana, ao mesmo tempo, nos apresenta o motor da vida política deve ser, por outro lado, melhor considerada para que não se tome todo e qualquer confronto e tumulto como benéfico e salutar para a vida política. Como ficará evidente, por exemplo, no capítulo 37 desse livro dos discursos, e na História de Florença, no livro 3, naquele poema que abre, o capítulo 1 que abre o livro 3, há conflitos que se tornam faciosos e por isso visam um bem particular e colaboram para a destruição da cidade. Há outros conflitos que chegam a se transformar em guerra civil e, neste caso, também trabalham para a destruição do corpo político. Comparando essa passagem desse capítulo 4 com o início do livro 3 lá das histórias, esse mesmo tema é retomado, mas lá nas histórias a comparação entre Roma e Florença mostra uma outra face dos tumultos, nem sempre virtuosa e benéfica, mas por vezes destruidora e prejudicial para a vida política, como foi o caso dos tumultos de Florença. Como mostrou Nicodimov, as motivações dos conflitos, seus desdobramentos ou evolução, não representam sempre um fenômeno politicamente positivo. Quando temos as disputas entre facções, elas geram ruína, pois não implicam em melhoria para a vida da cidade, mas em anulação de uma força por outra. O raciocínio é claro. Lutas políticas entre facções, guerras civis ou qualquer forma de embate que resulte na anulação de uma força da cidade gera perda de força para a cidade como um todo. O grupo vencedor, a despeito de sua vitória no confronto, não pode ser considerado plenamente vencedor, pois o regime sai enfraquecido sem a presença da força política aniquilada. Enfim, da guerra civil,
ou da luta promovida por interesses dos grupos, dessas facções, o resultado é negativo para a cidade, considerada no seu todo. Ora, vários são os exemplos de conflitos que causam dano, que causam a dissolução do regime, a destruição da cidade. Por isso, considerar as implicações entre os conflitos políticos do processo de corrupção descrito nos capítulos de 16 a 18 do livro dos discursos, não podemos empreender uma análise simplista, no qual a corrupção decorre da ausência de conflito, ou este como o único e melhor remédio para a corrupção. O quadro parece ser mais complexo. Considerando, pois, a corrupção em face da importância dos bons conflitos, a relação entre eles, considerando, pois, agora, então, a corrupção em face desses bons conflitos, a relação entre eles se torna mais clara. A propósito da dificuldade apresentada, visto que não há uma referência textual evidente nos capítulos que tratam da corrupção, verifica-se que é possível demonstrar que há uma associação entre eles por uma outra via. Ora, tal dificuldade nos remete, por seu turno, a pensar na articulação argumentativa desses 18 capítulos, tendo em vista que, por um lado, a dinâmica do conflito subjaz a toda a reflexão inicial do começo dos discursos, embora não haja qualquer menção a eles para o bem ou para o mal. A chave de resposta parece estar na exposição do processo de decadência política da República. Talvez mais ainda, pois, seja na corrupção do povo da matéria, seja na corrupção dos ordenamentos, das instituições, né, os temas principais dos capítulos, ali do final do 16 e do 17, notadamente 17, o que se nota é uma ausência da participação política engajada típica dos políticos. Em outras palavras, um aspecto recorrente na narrativa da corrupção é que ela se manifesta na ausência da luta política, no momento em que os humores antagônicos deixaram de ocupar o seu lugar no palco político das disputas. Desta visada, a corrupção é fruto da ausência de luta, visto que, por não ter justamente o engajamento dos grupos antagônicos, a direção do governo acaba ficando na mão daqueles que podem comprar, como foi o caso de César e da família Mariana, e dos poucos aristocratas que, com sua tendência natural para comandar, lembrando o famoso desejo dos grandes, assumem as magistraturas. E esse é o exemplo que Maquiavel dá lá no capítulo 17, né? Daqueles que ocupam porque compraram lugar, porque o povo deixou eles ocuparem. Né? O povo saiu do palco da ação política. Acerca dessa necessária presença de ambos os humores em disputa, e não somente de um dirigindo a cidade, importa recordar que a luta política não é movida apenas por um dos humores, mas por um movimento solidário de ambos os desejos que se instauram na vida política, visto que um desejo enseja a ação do outro no sentido contrário. Ora, tais humores antagônicos dos grandes do povo devem ser concomitantes na arena pública, numa constante ação e reação, conforme lembra Nicodimov. Por esse aspecto, então, o conflito político demanda uma participação ativa na vida da cidade dos dois grandes grupos em disputa, para que desse movimento nasça as boas ordens e as boas leis. Nunca é demais lembrar que não é somente o desejo dos grandes o problema, mas também o desejo do povo, quando não contraposto a uma força contrária. Esse desejo também enseja corrupção e decadência política. Quando nomeamos essa situação de predominância do conflito político por um grupo como dominação, estamos querendo ressaltar a força conceitual presente na noção de domínio do mundo romano, que é impor para a esfera pública os interesses do domus, da casa, dos interesses privados. O humor político, agindo sem contraponto, domina, ou seja, impõe à cidade seu interesse particular, sua vontade de facção. Assim, se um dos polos não somente assume o protagonismo da ação política, mas principalmente a hegemonia da deliberação, isso enseja, ao fim e ao cabo, um domínio dos interesses desse grupo sobre os rumos da cidade, o que implicará necessariamente em corrupção, pois o interesse facioso particular pautará as deliberações cívicas. Portanto, para evitar uma hegemonia ou primazia de um grupo sobre os interesses das cidades, torna-se necessária a presença da ação política do grupo antagônico, das forças opostas, concomitantemente e solidariamente. Por isso que podemos afirmar que a corrupção se instala
na ausência do conflito, no qual uma das partes deixou o palco da ação política. Acerca dos interesses, e aí é bom lembrar, não queria fazer referência, ninguém vai lembrar um pouco onde o Elton falou, que para mim esclarece muita coisa. Acerca dos interesses que motivam a ação, e aí lembrando o que o Elton falou, e não somente o embate, no capítulo 16, Maquiavel evidencia o quanto é perigoso o predomínio dos interesses particulares, ao mesmo tempo que demonstra o caráter benéfico da ação motivada pelos interesses republicanos, quando cita o caso do primeiro cônsul Lúcio Brutus. Primeiramente, temos a ação interesseira e privatista dos herdeiros dos Tarquínios, que desejavam retomar o poder em Roma e foram descobertos e condenados pelo cônsul. Grupo de conspiradores que abrigavam os próprios filhos do cônsul. Nesse momento crucial para os destinos da República Romana, a decisão de Brutus foi de suma importância. Não somente constatou o ilícito, a conspiração, e o quanto era pernicioso para a República essa conspiração, como ordenou a execução dos conspiradores exemplarmente, e aí incluindo seus filhos. Nesse episódio estava lançado os rumos da República nascente. Ou cederia aos interesses particulares, ou decidiriam movidos pelo interesse republicano. No relato maquiaveliano da história de Roma, os destinos da República Romana estiveram postos na encruzilhada decisiva entre ceder aos interesses privados ou agir em função do interesse comum. Ao decidir pela execução dos conspiradores, Brutus afirma sem reservas que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado, ainda que isso lhe custe a vida de seus filhos, uma verdadeira tragédia. Como bom teatrólogo, Maquiavel confere cores dramáticas para uma decisão política, que pela forma do relato instaura um denominador marcante da jovem república. Da república que é forjada pelo acaso, mas de modo marcante, dramático. Aqui é sempre bom lembrar também aquela famosa passagem lá das histórias de Florença, do Michele Lando tomando o palácio, quer dizer, ele seminu liderando a plebe, quer dizer, o retrato dramático. O Maquiavel ele tem essas passagens de teatro que ajudam a gente a compreender o drama, o peso da cena. Essa referência ao drama da República Romana nascente nos remete a uma questão de fundo nessa implicação entre corrupção e conflito político, a saber, o que se questiona no fundo é a liberdade, a condição do vivere libero. Ainda no início do capítulo 16, ele desconcerta o seu leitor, visto que, conforme declara, a análise se volta para um problema de um povo acostumado ao jugo de um príncipe que se vê diante da liberdade e não sabe agir nessa condição. A alusão ao regime principesco, que rompe aparentemente com a exposição sobre a República, é indicativa do pano de fundo da discussão, visto que trata da condição de um regime sem liberdade, donde? Como conceber a liberdade? Como conservar e evitar a sua perda? Com efeito, raciocinando em negativo, Maquiavel começa a desvelar o principal problema envolto no tema da corrupção política, que é justamente a possibilidade de perda da liberdade cívica. A noção de liberdade, ou vivere libero, se revela, pois, em todos esses momentos da exposição, associada ao vivere civile. Um povo livre, ou acostumado à liberdade política, é um povo habituado à ação política, à disputa civilizada pelo poder, ao vivere civile. Ora, a corrupção, na medida em que é um impedimento à liberdade, não pode ser compreendida como restrição ou freio político, mas como uma forma antagônica ao vivere civile, de modo que a efetivação da corrupção é a negação ou a destruição da possibilidade do agir político livre na cidade. Nesse sentido, a corrupção não se contrapõe a um regime em particular, mas à vida política de um modo geral, como negação do processo natural de luta política caracterizada pelo vivere civile, ou o vivere libero. A instalação da corrupção numa república implica, ainda, na ausência dos meios que permitem a realização dos seus desejos livres, donde decorre que numa cidade totalmente corrompida é muito difícil a restauração da vida civil, a não ser por meio de luta e sangue. Logo, seja em que condição se manifesta a corrupção, ela figura sempre como uma oposição à liberdade, ou como diz Gennaro Sasso, a recíproca repugnância entre liberdade e corrupção. Essa imagem ilustra os termos da dificuldade, pois a vida política republicana é avessa à corrupção, é o polo contrário à condição política corrompida. De
fato, se há uma manifestação de corrupção política, isso implica proporcionalmente na anulação da liberdade, ou, conforme a corrupção se amplia em algum grau, por uma proporção inversa, diminui o grau de liberdade da cidade. O que não quer dizer que a corrupção seja o antônimo de liberdade, pois conforme o nível de corrupção, tem-se uma gradação inversa de liberdade. Quando o grau de corrupção da cidade é baixo, é possível que exista ainda vivere libero, o que permite inferir algum tipo de convivência entre liberdade e corrupção em uma república. Porém, em qualquer condição em que haja o aumento de um fator, automaticamente ocorre o decréscimo de outro, pois a existência de ambos com a mesma intensidade é impossível. Repugnância que não diz respeito apenas à liberdade, mas pode estender-se à civilidade, quando se considera a corrupção da matéria, ou como dirá Maquiavel no capítulo 55 desse livro, um dos discursos, refletindo acerca da corrupção presente quando os gentis homens dominam o poder, do que eu cito Maquiavel, do que nasce que naquelas províncias não surja nunca alguma república nem algum vívere político, porque tal geração de homens são em tudo inimigos de toda civilidade. Fim de citação. A corrupção se opõe, pois, à república, mas mais ainda à civilidade e até mesmo ao vívere político, de um modo geral. Essa afirmação amplia o problema, pois a corrupção não é somente contrária à liberdade, mas a toda e qualquer forma de vida política, uma adversária à normalidade republicana, à normalidade política. A manifestação da corrupção não deve ser tratada como mais um elemento possível em uma cidade, mas no grande problema, no grande perigo para o corpo político como um todo. A corrupção não é mais uma dificuldade presente no cotidiano político das repúblicas, mas se torna o problema, a questão a ser tratada que coloca a existência cívica em xeque. Portanto, a corrupção implica a anulação do conflito, o fim das disputas saudáveis e benéficas que instauram e mantêm o vivere libero. Enfim, é em torno da preocupação com a aquisição, conservação e perda da liberdade que se pode articular os conflitos políticos e corrupção. Haveria ainda uma última questão de fundo nessa associação, ou melhor, uma contradição a ser lembrada. Por um lado, o conflito é o motor e a seiva vital da vida da cidade, conforme se depreende do argumento desenvolvido até antes aqui nesse capítulo 16. Ora, se há um processo de decadência política, somos levados a pensar que há, em alguma medida, uma ausência de conflitos políticos benéficos, ou que haveria uma luta faciosa que colabora para esse processo de decadência. Desse modo, o corpo político, considerado a partir da dinâmica do conflito, deveria tentar se equilibrar para, por um lado, não decair por falta de engajamento político, ou por outro, decair por excesso do conflito, ou o conflito destruidor, a luta destruidora. Logo, se impõe uma espécie de moderação dos conflitos, ou uma disciplina dos seus efeitos. Equilíbrio esse que não aproxima, que não coloca Maquiavel, jamais, de uma vertente aristotélica, do justo meio, mas se aproxima da teoria moral hipocrático-galena, conforme lembra Nicodimov. Para complicar mais o quadro, vamos relembrar que Maquiavel não nega um aspecto da teoria polibiana dos ciclos políticos, a saber, a de que os corpos políticos não perduram eternamente, mas necessariamente caminham para um fim, ou seja, se dissolvem por um processo de corrupção política. Lembrando a teoria dos ciclos, não se gira eternamente, uma república não se mantém eternamente. Assim, se considerarmos os conflitos como uma espécie de índice para medir a presença da corrupção, no limite, ainda assim, teríamos a dissolução do corpo político em algum momento. Desse ponto de vista, considerando o conflito político a partir de um processo de corrupção inexorável em algum momento, seria o mesmo que dizer que os conflitos têm também um esgotamento, um término em sua eficácia positiva. Insistindo, por esse viés da corrupção, os conflitos políticos, ainda quando considerados na sua positividade, tendem a um limite de eficácia, a um ponto de negatividade, seja por não ocorrerem, seja porque podem ter se tornado em uma guerra civil ou uma luta faciosa. Então, assim como o corpo político tende a um fim, a um acabamento, mutatis mutandis, e aplicando então o mesmo raciocínio, os conflitos políticos trazem em seu bojo uma tendência para a sua dissolução, quando esses conflitos não ocorrem, ou para uma implicação negativa para a vida da cidade.
Portanto, por essa via interpretativa, teríamos mais um aspecto para ponderar melhor os conflitos, visto que a exposição sobre a corrupção significa considerar não somente os limites do regime, mas também, conjuntamente, os limites dos conflitos políticos. Assistindo um pouco mais, mesmo compreendendo que os conflitos políticos são benéficos para a dinâmica política da cidade, as considerações sobre a corrupção nos lembram que esses conflitos possuem também um limite, um ponto no qual já não poderiam mais gerar as boas leis e as boas ordenações. Enfim, os conflitos também têm um limite que se revela quando do processo da corrupção. Nesse sentido, temos mais um elemento para levar em conta na análise dos conflitos, para além de sua distinção em relação à guerra civil, à luta entre as facções, a positividade que mobiliza os humores, etc. Em face da corrupção que necessariamente ocorre nos regimes, os conflitos também têm um limite de ação, não perduram eternamente, eficazmente no seio da cidade. Para encerrar, uma última consideração, pode-se verificar, a partir da economia do argumento, que corrupção e conflitos políticos se articulam na exposição maquiaveliana, tendo em vista a preocupação com a conservação da liberdade, com o exercício do vivere libere. Caso entendamos os conflitos políticos como uma ação política que resulta na defesa da liberdade, por se contrapor à dominação do humor adversário, o advento do processo de corrupção significa o início concomitante da perda dessa liberdade, da perda do vivere libere. Ora, se não há referência nesses capítulos dedicados à corrupção, aos conflitos, por outro lado, a preocupação com a perda da liberdade perpassa todo esse processo. Liberdade é essa que, conforme vinha sendo demonstrado no início dos discursos, está ligada diretamente aos conflitos. Portanto, é por meio da mobilização da reflexão sobre a perda da liberdade de sua conservação que se pode articular corrupção e conflitos políticos. Essa exposição, como foi visto, se fundou numa proposta de leitura e interpretação do texto maquiaveliano que priorizou a economia do texto ou a estrutura argumentativa em detrimento de uma interpretação fixa em passagens explícitas, que poderíamos dizer uma leitura hermenêutica, que dedica mais atenção à busca de um trecho dos textos que denunciasse essa ligação. Então, mais do que comprovar uma tese ou interpretação, nosso esforço foi tentar demonstrar como é possível compreender o texto maquiaveliano quando se utiliza uma metodologia de interpretação que valoriza a ordem dos argumentos, a estrutura argumentativa, em detrimento de uma interpretação que busca explicitamente na letra do texto seu fundamento teórico, que estou denominando aqui de uma leitura hermenêutica. Mais do que propor uma pequena novidade no edifício interpretativo maquiaveliano, um palitinho de fósforo na arquitetônica do sistema, pretendo destacar o quanto é frutífero uma metodologia de análise para a compreensão de um filósofo e, no limite, lembrar que essa atitude metodológica precede ao próprio objeto de interpretação. Isto não é um somenos em nosso esforço em entender o autor, um autor que é lido por intérpretes de diversas áreas, da literatura à história, passando pelo direito, pela ciência política, chegando a nós, da filosofia, em nossas diversas formas de olhar para o passado da filosofia. Aqui, a metodologia demarca o nosso lugar de fala, nossa identidade. E isso não é pouco. Obrigado, gente. Perguntas, gente? Temos aí bastante tempo até. Não, tem pouco tempo só. Palavra dele. José, uma hora você falou que a corrupção é inevitável na cidade, né? Mas como entender essa inevitabilidade? Se não, já que assim, Maquiavel nos colocou fora assim, no quadro natural da corrupção, no ciclo natural, como é que eu posso entender essa afirmação? Isso depende da ação do valor, da contingência também, né? Haver ou não corrupção. Ou não, né? Em que sentido você disse que aí... Sobretudo também, levando em conta o modo como você ampliou aí a questão da corrupção. Não é a corrupção do regime, propriamente, né? Ou de uma forma do governo, mas é a corrupção da própria vida política, né? Sem entendimento, acaba entendendo aí.
Na verdade, como entender a partir daí essa necessidade? na verdade, Bel, quando a gente começa, pegando ali o começo dos discursos, Maquiavel, por exemplo, faça isso. Então, Maquiavel ele mobiliza o polígono para falar, quer dizer, quando parecia que ele ia concordar com o polígono, então ele fala, não é assim o polígono. Quer dizer, o ciclo não é eterno. E o ciclo, você tem dois problemas ali. Primeiro, o ciclo não é eterno, né? Há um fim. As repúblicas não se mantêm eternamente. E dois, o problema Maquiavel, então como eu passo disso para o regime misto, que o Polígono explica, aí que entra o argumento Maquiavel dos conflitos. Aí quando você olha lá para o final, quando você chega lá no capítulo 18, fala, bom, então vai ter a cidade corrompidíssima. O que ele coloca como quadro? Né? O Maquiavel não fala assim, olha, vai morrer. É possível que morra. Normalmente morre. Quando chega na cidade corrompidíssima não tem muita salvação. Então os regimes eles tendem a um certo esgotamento. Mas ainda, vamos pensar então na cidade corrompidíssima. Há uma solução? Há. Há uma solução. Quer dizer, em geral, veja, o regime é sempre binômio. Que é engraçado, o argumento do Maquiavel eu estava reparando esses dias. Ele funciona muito por binômios. Né? Se você olhar o começo do Príncipe também, ele vai fazer uma espécie de aberturas. Né? Então existem dois tipos, República e Principado. Né? Ele depois vai abrindo, vai fazendo chaves. Né? Você tem a corrupção, então, a cidade corrompidíssima. Duas alternativas, sobreviver ou morrer. Em geral vai morrer. Mas se ela sobreviver, qual é a solução? O que ele vai chamar de solução do regime quase régio. O que é esse regime quase régio? É um principado. Então, assim, é o governo, alguém que lidere, né, aquele que lidere, aquela pessoa de virtude que lidere a reconstituição da cidade. Aí tem outro problema. Por quê? Porque ele fala, é muito provável que vire tirania. Quer dizer, então, você tem ou morre ou vive. Se vive, duas alternativas. Cai na mão de um só que lute para recuperar a liberdade ou vira tirania, porque ele ganha tanta força que aí vira tirania. Então, as possibilidades poucas. Né? Há possibilidade? Há. Né? Agora, a possibilidade, vamos imaginar no melhor dos mundos possíveis. Então, a República arrumou alguém que consiga esse líder, né? Esse regime quase régio, que é o príncipe. Né? A leitura que eu faço junto com o Chabot, né? E tantos outros, falam, olha, é o príncipe. Quer dizer, você vai ter o príncipe, mas qual o príncipe? Né? Qual o príncipe? O príncipe civil. Né? O príncipe civil que vai buscar. Mas qual é a função dele? Olha, recuperar a dinâmica republicana. Pô, mas é difícil. Então, por quê? E aí, sem lembrar agora do príncipe, lá no capítulo 9, ele fala para o principado assim, olha, a possibilidade de virar principado absoluto. O principado absoluto está no horizonte. Então, me parece, eu sempre penso mais assim, de uma espécie de aberturas de xadrez. Olha, você tem essas possibilidades. Pode dar certo? Pode sobreviver? É muito difícil, mas pode. Mas ainda que sobreviva, não sobreviva de modo plenamente como república. Vai ter que repassar, vai ter que se refundar. E aí é toda a discussão do príncipe. Mas, se me perguntar, havia corrupção é o quê? De pessoas ou de regimes, ou da vida política? Eu estava, infelizmente, descobri tardiamente o livro da Nicodimov, por esse tempo atrás. Na verdade, estava terminando de ler ontem. E eu discordo de uma coisa da Nicodimov, mas ela não é que eu discordo, ela foca para fazer a sua interpretação sobre corrupção, ela se concentra numa parte, e ela fala de corrupção de pessoas, eu penso na corrupção da cidade, eu estou olhando mais ali para o 18, porque ele fala da cidade corrompidíssima, né? Mas aí tá, não é só da cidade corrompidíssima, a cidade pode ser tomada por outro, mas Maquiavel fala explicitamente no texto, essa cidade se corrompe, vai ser tomada por outro, então a cidade deixa de ser, quer dizer, não é que Florença deixa de existir como aquele território, aquelas casas, mas aquilo não é mais uma cidade livre, aquilo ali é território de alguém, é território da Espanha, é território da França, né? Então a tendência é que a cidade desapareça mesmo. Ó, a gente tem que lutar para isso, porque como corpo político, porque o corpo político nasce, cresce, morre. Eu não consigo ver isso, mas quer ver para mim é um corpo político. O corpo político morto-vivo? Terceiro. Aí eu peço ajuda para os universitários daqui para me socorrer. Não, mas fala transformar, mas aí tá, mas não é mais uma república. Aí tá aí eu remeto a tese. Eu remeto a tese do Gabriel, que não é nem república nem principado, mas o principado não é república, né? Quer dizer, ou seja, a república... Mas justamente como você tirou a questão da corrupção do âmbito do regime, não é da corrupção desse, aquele regime que deu lugar ao outro, mas da vida. Mas veja... A vida civil vai na base do zumbi ainda. Então, mas vamos supor, uma cidade como tirana, a cidade não fica nem, não é nem liberdade, nem também... Deixa eu pensar um pouco aqui em voz alta com você, radicalizando o argumento. Porque eu falei contrária à vida política, né? Mas se nós olharmos, é possível interpretar também no Príncipe, há várias passagens que permitem mostrar isso. Quer dizer,
a vida política, esse conflito dos humores, quer dizer, o príncipe está ali justamente no fio da navalha, ele está ali tentando equilibrar. E a tendência, a todo momento, ele vai citando vários exemplos, que a tendência é você, por exemplo, Herão de Siracusa, mata todo um grupo, quer dizer, então a tendência é você jogar para uma parte e justamente perder esse equilíbrio, né? Quer dizer, ou se não se apoiar só uma parte e perder a outra. Quer dizer, então, de fato, a vida política, o que eu estou pensando na vida política é essa dinâmica, as pessoas agindo, engajadas, nesse palco da ação política. Olha, a tendência é que isso é muito frágil. Quer dizer, eu olhando, quer dizer, não dá para pensar, não sei se eu estou delirando muito aqui, não dá para pensar que há uma espécie de planeamento. É o acaso, mas esse acaso, olha, o acaso é complicado, esse acaso pode gerar coisa ruim. O acaso, ele vai citando vários momentos de, olha, há uma espécie de abismo, um precipício vai cair, ó, cuidado, pode cair, pode deixar de ser uma cidade independente, pode cair na mão do tirano, pode gerar facções, pode gerar mortes, pode gerar sangue, né? E se você for olhar agora, olhando agora os textos, agora joga, por exemplo, lá para a história de Florença, você fala, olha, realmente, vamos dizer assim, eu não chegaria a usar a expressão que o Paulo Arantes anda usando, de horizontes de expectativas decrescentes, mas pensar em horizontes muito, quer dizer, me parece, ele deixa um quadro muito, eu quero usar, por favor, me perdoe esse termo aqui, não é realista naquelas tipologias, mas ele vai falar, ó, o quadro é esse, há muitas possibilidades. E uma das possibilidades a gente tem que considerar. Agora, a possibilidade que a gente gostaria de considerar, que é a vida política virtuosa, o engajamento, a luta lá de Roma, né, os tumultos que geraram boas leis, olha, me parece que isso vai se distanciando, o desgaste do tempo. Quer dizer, o tempo vai distanciando a gente deste momento. Esse é o drama, né, esse distanciamento. Ele leva a sério o drama desse distanciamento. Que coisa genial, Brutus, né, quer dizer, esse ato heróico de Brutus, né, com sua atitude heróica, né, que funda, dá os fundamentos para a República. Eu não sei se eu te respondi, eu de fato, eu olho assim, eu fico tentando pensar que Maquiavel seria mais positivo, haveria, mas eu olho isso um pouco mais pessimista, me parece que as cores negativas... A ideia do outro vida é mais pessimista ainda e otimista, né? Quer dizer, que você vai, você não tem, então você não tem ou a liberdade ou a condição, você tem uma história, né? Um pessimismo otimista, assim mesmo, né? As coisas são... Conformismo. Sérgio, tem uma questão também? Bom, Zé, a minha questão é um pouco lateral, eu não vou entrar no centro da sua exposição, é que você falou ano passado, no início, eu queria saber se eu entendi bem. Você propôs uma consideração estrutural sobre os 18 primeiros capítulos do Tratado sobre as Repúblicas, inteiramente original, que eu nunca tinha ouvido. Que você pega o capítulo 5 e 6, diz que ele trata do princípio popular, o 7 e o 8 da justiça, e o 8 e o 9 e o 10 do princípio monárquico, né? E você usa isso um pouco tacitamente para dizer que você tem governo misto, no caso do republicanismo do Maquiavel. No capítulo 5 e 6, ele realmente está falando da guarda da liberdade do povo. Digamos que no 7 e no 8 ele esteja falando do judiciário. Só que a justiça não é um princípio de governo. Do Montesquieu para frente, tudo bem, mas a antiguidade clássica aqui não existe. E tomar o 9 e o 10, esse que eu acho mais complicado. Como princípio monárquico, eu estou falando da fundação. O capítulo 9 e 10 é sobre a fundação, depois vem a religião, depois vem a corrupção que você analisou. Comenta para mim um pouco isso, porque eu não entendi. Na verdade, quando você apresentou, Sérgio, eu também fiquei pensando nisso, porque a minha leitura sempre foi essa, pensando nessa arquitetônica do argumento. É a estrutura. Eu estava pensando assim, ele tinha uma espécie de roteiro argumentativo, então você dá um quadro, você vai falar, depois fala do conflito como motor, e aí você vai estruturando, né, e até você chega na corrupção. E eu acho que aí nós concordamos com a questão do povo como a guarda da liberdade, e é esse momento que o povo delibera, quer dizer, nem tanto delibera, pensa o povo, mas como referendando, né? Lembrando que o termo guarda aqui tem que ser tomado, acho que com um duplo aspecto, a gente esquece que a guarda em italiano é aquele que também vigia, né? O povo como vigilante,
não somente aquela imagem da sentinela na frente do quartel, né, que tem uma ação, não, a sentinela, aquele que vigia e impede, ó, o povo toca, e aí é o momento que ele fala de Veneza, está se contrapondo a Veneza, que Veneza não tem isso, nem isso, Veneza nem isso. E aí, quer dizer, o seu ponto é esse, quer dizer, isso como princípio de governo, isso na verdade não estaria realmente chamando de um anacronismo, quer dizer, jogando Montesquieu antes do tempo, Maquiavel, uma espécie de Montesquieu antes da letra. Mas eu sempre pensei que ele estava olhando para os 3 princípios, não talvez Montesquieu, eu estava olhando lá para Cícero, né? Eu estou pensando, pegando De República, quando ele pega lá no De República o Cícero, ele vai falar que a república é o palco, então você pode ter uma república monárquica. Quando eu li uma primeira vez, eu falei, como uma república pode ser monárquica? Né? No parágrafo 35 ele começa a acertar o livro do Cícero, bom, Maquiavel não leu isso, claro, eu leitor olhando para o Cícero. Né? Ele fala de Rômulo como aquele que preparou a república, e essa é a função do cônsul. Né? O cônsul, ele está ali agindo, mas agindo em nome da república, pensando na república. E quem é o César que ele critica? É o César cônsul. É o cônsul César que usurpa da sua condição de governo, de líder, aquele que é o cônsul, ou seja, a parte monárquica do regime, que usurpou. Que usurpou por quê? Porque arrogou a si 2 coisas: o poder do povo, que ele fala, ele compra a plebe, e ele vai para o Senado querendo falar que ele era o primeiro cidadão. Então é isso que tudo começou com uma... Eu sempre admirei César. César é um cara, admirável. E o Maquiavel detona o César. O Maquiavel não gosta do César. Mas é claro, o César é um antípoda. Né? O César é um antípoda. E Rômulo, aí o elogio a Rômulo também incomoda. Eu falei, mas pera lá, Rômulo era rei. Rômulo não era o republicano. Rômulo é anterior, ele é um monarca. E ele é um elogio explícito a Rômulo. Rômulo por quê? Ou seja, a figura do cônsul que, no caso, Rômulo não é cônsul, mas a figura do governante único que age em nome da república, ou seja, que abdica desse momento de poder centralizar o poder e distribui o poder, alarga a esfera da decisão, que ele não centraliza a esfera da decisão. Essa é a leitura que eu faço. Então, não quanto princípio a la Montesquieu, mas como o modo como se portar diante de uma república, a partir do conflito, ou seja, e veja, por que Rômulo faz isso? Depois podemos expandir, porque o que César não fez, sempre na contraposição, Rômulo e César, né? Não me parece que ele fala que Rômulo havia uma espécie de alma generosa, não, por causa dos conflitos, e César justamente para anular os conflitos. César justamente para anular os conflitos. Né? Então, quer dizer, aí o governante premido, não, olha, ele tem que alargar a esfera de decisão, ele tem que ampliar a esfera de decisão. Eu confesso que depois que onde você falou da história, pensando no regime misto como princípio, e aí, principalmente o papel do povo, essa leitura que você apresenta, esse povo que tende à universalidade, eu confesso que aí mas o texto já estava escrito. Eu já vim para cá todo inseguro, só falta falar, esqueça que eu escrevi porque eu tive uma palestra que não vai funcionar. Mas eu confesso ainda que agora, claro, fico pensando, mas ainda eu penso nesse argumento, quer dizer, pensando numa arquitetônica da república, eu teria esse regime, pensando no modelo romano, tal qual como Políbio descreve, mas agora em outra chave, não mais na mesma chave que Políbio vai estruturando o livro 6, quer dizer, Maquiavel propõe uma articulação, uma estruturação da república, né, a partir um pouco desse outro modo de pensar. Eu confesso que eu estou aqui totalmente seguro, se eu não estou forçando muito a letra do argumento, confesso mesmo que não estou forçando, mas eu ainda vou ficar um pouco, vou tentar ainda sustentar aqui, manter aqui na minha posição. Né? Mas aquilo que você comentou ontem sobre esses fundamentos dessa república que se reestrutura não a partir das 3 partes, mas a partir principalmente da mistura, né, dos 2 humores, né, e aí você não ficava muito mais, não filiava tanto a Nicodimov, né, aquilo realmente me fez pensar se talvez não teria que pensar nisso. Eu gostaria muito de conciliar essas 2 posições, mas isso fica próximo ao próximo POF. Né? Uma última questão, claro, se alguém tem mais uma questão, a gente encerra para passar a palavra para alguém. Claro, por favor. Explica um pouco
questão aí fica claro, mas se eu entendi bem, você vai dizer que mesmo que isso não aconteça, o conflito tem um limite. Mas você tinha falado por exemplo, o homem durou para sempre, porque a república tem essas causas da corrupção. No primeiro momento você fala da guerra civil, das facções, mas mesmo que isso não aconteça, esses conflitos eles têm um limite. E aí, quais são esses limites? Como que é isso? O problema é que você, assim, talvez, não lá muito, né? Na verdade, meu objetivo não é nem falar disso. Esse sistema, na verdade, eu queria falar a questão de como você lê o texto. Se você vê, vai ter passagens explícitas. Aqui você vai falar que não tinha passagem, eu falei, vou usar esse exemplo para mostrar. A questão do limite dos conflitos, por um acaso, essa questão ainda está muito latente aqui, para mim, porque eu estava lendo um texto de um autor também que eu descobri recentemente, a Nicole Lorot, que vai falar da estasis lá no mundo grego, né, no mundo helênico. A estasis, essa guerra civil destrutiva. Isso me fez pensar a questão do conflito. Porque a gente às vezes tem uma leitura muito ingênua, uma leitura muito virgem, vai falar assim, o conflito é positivo. A Nicole de Móvel fala, não, tem conflito que dá mal, tem conflito que gera. E o que vai falar dois problemas. Ou você não, se você também não tem conflito, ou seja, significa que um dos povos assumiu a hegemonia. E também é decadência, corrupção. Vai ter corrupção na República, vai decair. Então, você teria que... O duro é isso, que você não dá para prever, fazer uma espécie de cálculo anterior de um conflito que fosse equilibrado, de um conflito que existisse. Mas o fato é o seguinte, não sei, se você não tem conflito, decai. E se o conflito exagera, decai. Mas agora eu estou colocando um na frente, quer dizer, não é somente aqui, que agora eu estou na frente. Ora, o conflito vai tender a um esgotamento. Se você considera que um dia haverá corrupção, ou seja, haverá um momento que o conflito deixou de existir, ou seja, há um esgotamento do conflito. Não é nem porque ele foi por excesso ou foi por falta. Quer dizer, até por, ou seja, em alguma coisa isso acontecerá, né? A não ser que você fale, não tem nada a ver conflito e corrupção. Se tem a ver conflito e corrupção, ora, se em algum momento existir o conflito, a corrupção chegar a um grau máximo, a cidade corrompidíssima, esse que é o 18 ele fala, ele começa, vamos pensar na cidade corrompidíssima, vamos saltar para a cidade corrompidíssima. Ora, então houve uma espécie de, eu estou colocando esse termo assim, esgotamento, o limite do conflito. O conflito já não dá mais. E se você volta lá, o livro o capítulo 2 lá, quando eu falo do Políbio, é um pouco a se girar, né? Quer dizer, há um momento de esgotamento, quer dizer, não há, quer dizer, há um momento que chega, que é uma não queria usar o termo finalidade, mas há um ponto de, olha, vai se enfraquecer mesmo, e aí tem de corpo político, ou seja, não dá para renovar eternamente, né? Então não é somente porque teve conflito mais, virou guerra civil e tal, ou não houve engajamento, e até por causa disso talvez não houve engajamento. Quer dizer, o fato é que há um limite, quer dizer, há uma coisa no horizonte, quer dizer, o conflito, ele tende, se a corrupção vai existir, se ela chega a um grau de uma cidade corrompidíssima, me parece então que o conflito também tem um esgotamento, ele tem um limite, quer dizer, não dá para pensar numa espécie de vitalidade, de seiva viva, que perdurasse, né, muito tempo. Há algum momento que falta essa força não é renovável de eterno, né? O corpo político ele decai, né? E uma hora ele vai decair, ou seja, o conflito vai deixar de existir, né? E é isso que esse Maquiavel está falando, é isso, que se chama o conflito político decai, e aí você tem que tomar outras medidas para tentar ali animar, né? Então não somente um lado do outro, é nesse sentido isso apenas que eu quis mostrar. A ideia da corrupção, que um dia haverá corrupção, extremamente corrupção, é que decairá, é que haverá, o conflito também tem um limite, ele tem um limite dado. Ok, obrigado.